Emenda Constitucional 45. Há 20 anos entrava em vigor no Brasil aquela que é considerada a maior reforma do judiciário desde a Constituição de 1988. E foi a partir da Emenda 45 que a Justiça do Trabalho teve a competência ampliada, deixando de julgar apenas ações ligadas às relações de emprego, para analisar situações envolvendo o trabalho como um todo. A reforma também trouxe outras importantes mudanças para o judiciário trabalhista. Vamos saber mais na reportagem especial de Rocine Gomes. Declaro promulgada o documento da liberdade. O texto da Constituição Brasileira, promulgada em 1988, pode ser atualizado diversas vezes. A norma jurídica que garante essa alteração é a Emenda Constitucional. Ela tem origem a partir da proposta de emenda à Constituição, que pode ser apresentada pelo Presidente da República, por 1/3 dos deputados federais ou senadores, ou por mais da metade das assembleias legislativas do país. E a Emenda Constitucional 45, que completou 20 anos no fim do ano passado, representou um marco significativo na reforma do Poder Judiciário. Ela modificou dispositivos de 25 artigos da Constituição e acrescentou outros 4, mudanças que impactaram a Justiça do Trabalho. Um dos artigos que a Emenda 45 acrescentou à Constituição foi o 111A. Ele ampliou o número de ministros que hoje compõem o Tribunal Superior do Trabalho. Passou de 17 para 27. Além disso, com a alteração do artigo 114, o alcance e a competência da Justiça do Trabalho foram ampliados, passando a abranger todos os vínculos trabalhistas, inclusive os acidentes laborais. Além das relações seletistas, foram incorporadas outras modalidades de relações de trabalho, como as que envolvem estagiários, terceirizados e autônomos, ou as que tratam de contratos temporários e acordos extrajudiciais. Foi uma das emendas constitucionais de melhor qualidade em todos esses quase 40 anos de existência da Constituição, ampliando a competência da Justiça do Trabalho para conhecer, julgar e conciliar, se for o caso, lides, processos, litígios envolvendo relações de trabalho, ou seja, além da relação de emprego. Com a alteração, a Justiça do Trabalho passou a ter ainda mais participação na vida de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, assegurando maior acesso aos direitos e às garantias fundamentais. A Emenda 45 ela amplia o escopo de atuação, ela diz a Justiça do Trabalho importa para a sociedade, eu preciso que ela seja competente para participar da solução do maior número de conflitos possível. Então a relação de emprego ela é associada a 5 elementos fáticos jurídicos, principalmente uma subordinação, seja ela pessoal ou algorítmica, e a relação de trabalho compreende outros elementos mais expansivos, mais ampliados da contratação laboral no Brasil. Foi a Emenda 45 que previu a criação do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. O CNJ é responsável pelo controle administrativo e financeiro e pela observância dos deveres funcionais de juízas e juízes que integram o Poder Judiciário. O CSJT faz a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. E a ENAMAT promove o aperfeiçoamento dos integrantes da magistratura do trabalho. Já existiam escolas judiciais, já existiam escolas em diversos tribunais regionais. Ela teve a sabedoria, mais uma vez, de pegar essa boa experiência e institucionalizá-la dentro da Constituição. No caso do CSJT, uma lei de março do ano passado ampliou a competência do Conselho, que antes era regulado por um regimento do TST. E ela trouxe 3 aspectos bem interessantes. A questão de o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho agora ser um cargo do Conselho. O segundo aspecto foi
a novidade de ter um juiz de primeiro grau também conselheiro. E tem um outro aspecto importante que a lei criou, que é o Centro de Pesquisa Judiciária, responsável, como o nome diz, a trabalhar na pesquisa, né, seja pesquisa qualitativa ou quantitativa, dos nossos números, da nossa realidade, para propor políticas públicas. Ao longo dessas 2 décadas, a Emenda 45 também passou por questionamentos. Um dos artigos previa que a Justiça do Trabalho era competente para julgar processos entre o poder público e servidores. Mas o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e retirou essa atribuição. Com isso, a Corte Máxima do Poder Judiciário do país reafirmou a separação entre as relações estatutárias e trabalhistas. Essa liminar é de 2005 e só foi confirmada em 2020. Foram 15 anos, então, de uma decisão liminar afastando os servidores públicos da Justiça do Trabalho. Mas ela veio a ser confirmada, então não trouxe maiores transtornos. E as novas dinâmicas sociais trazidas com o avanço das ferramentas de trabalho. As novas relações laborais fazem surgir questões inéditas. Uma das mais evidentes atualmente está ligada à tecnologia, com trabalhadoras e trabalhadores vinculados a plataformas digitais, o que exige da Justiça do Trabalho interpretações adequadas à realidade social e econômica do país. A nova forma do trabalho digital, ela traz novidades no que diz respeito à subordinação, por exemplo, algorítmica, mas mantém o componente da subordinação. Então tem algo que resiste, tem algo que subsiste na mudança. Emenda Constitucional 45, uma mudança de 2 décadas atrás que segue direcionando a atuação da Justiça Trabalhista brasileira. Eu não tenho dúvida, foi seguramente, na minha opinião, a emenda constitucional de maior sucesso que tivemos. A 45 quase que não tem um dispositivo que você possa criticar com força. Você pode fazer uma ressalva, um detalhe, né? Mas é realmente uma emenda muito importante.